Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo certo? Tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Vamos começar a nossa live de hoje. Eu sou a Dana Vargas, para quem não me conhece. Sou professora, pedagoga, educadora, pesquisadora e amo o que eu faço. Amo estudar a infância, as infâncias, as pedagogias. Estou aqui para aprender que nem vocês. Então aqui hoje a gente vai conversar com uma maravilhosa baiana queridona, Camila Vilela, que vem conversar com a gente então sobre essa prática docente, sobre essa coordenação, sobre essa ligação da docência com a coordenação pedagógica. Ela que tem muita experiência em coordenação pedagógica, vem aqui conversar com a gente sobre um assunto bem interessante, sobre como é esse acolhimento dos educadores, como que a coordenação tem que cuidar desses educadores também, que é importante, né? A gente ser acolhido, pensar nessa formação desses educadores que tem na escola. Então vai ser muito bom esse nosso encontro hoje. Ela vem para brocar. Ela usa esse termo maravilhoso que quem a conhece sabe, né? Ela não vem para pouca coisa, ela vem para brocar. Então ela já está entrando aí, já está chegando. Já vou incluí-la aqui na nossa conversa. Sejam todos bem-vindos ao Convocar Infância. Para quem não conhece, é um canal de troca de compartilhamentos, de ideias, de pessoas que querem falar sobre a infância. Já vieram... Estamos, acho que na 23ª ou 24ª live. Então, quem não assistiu as outras, procura aqui no IGTV, do Instagram. E também tem o YouTube. A gente tem no YouTube o nosso canal do Convocar Infância, segue lá. A gente está colocando lá as nossas lives, tá? E então, quem não está seguindo ainda, segue a gente, né? Curte e acompanha a gente também pelo YouTube e pelo Facebook. Agora a gente está colocando algumas coisas no Facebook também, tá? Começamos pelo Instagram, fizemos 3 meses, agradecemos então as 2.500 pessoas, hoje chegamos a 2.500 pessoas, 2.500 seguidores em 3 meses, então, que tem esse canal aqui da Convocar Infância no Instagram. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos, estou muito feliz e vou lá convidar então a Camila Vilela para conversar com a gente. Vão colocando de onde vocês são, a gente quer saber também a cidade de vocês. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz. Estou aqui, ó, toda no brilho poderosa para receber uma mulher poderosa. Ai, meu Deus! Para receber uma mulher poderosa, eu tenho que me sentir a poderosa aqui, né? Eu tenho que passar um batom, né, para recebê-la, encher de brilhos. Tem que trazer o sol. Muito! Eu tô sentindo Querida falta do meu Camila! sol. Camila, seja bem-vinda ao Convocar Infância. Eu disse para Camila que eu já sou apaixonada por ela sem a conhecê-la pessoalmente. Em breve, calma, deixa passar tudo e vamos, né? Em breve, tudo em breve, vamos nos encontrar, com certeza. Com Bem-vinda, Camila. certeza. Ai, foi com um prazer assim enorme. Assim, eu tô aqui hoje, aceitei seu convite e assisti com Marisete, né? Foi quando eu lhe conheci a proposta do Convocar Infância e já fiquei apaixonada, porque dialoga com tudo que a gente faz, com tudo que a gente está lutando, né, nos últimos anos pelas infâncias, de fato. Então, assim, não tinha como não aceitar. É chegar para brotar. E o convite também, assim, e a ideia de trazer o tema, um tema que as pessoas, assim, é tão presente, né, no nosso dia a dia, que é a questão da coordenação, essa questão do educador e essa relação, né, que tem que ter, e de acolhimento, de formação, de informação, de uma amizade também, né? Então é isso que ela vem falar pra gente, ela que tem uma grande experiência, né, com coordenação. Conta um pouquinho, para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho da tua história. Quem tu é, para quem não te conhece ainda. Bem,
né? Eu sou baiana, de Irecê, no interior da Bahia, e fugi da educação, não é a minha vida toda. Minha mãe é educadora, e eu vi a luta, e ela dizia que a gente fosse qualquer coisa menos professora. Fui para João Pessoa fazer psicologia, não é? E por lá casei, tive a filha, e aí eu senti a necessidade de buscar, de percorrer um pouco esse caminho, de beber dessa água. Porque houve algumas dificuldades de aprendizagem de leitura e de escrita, e aí a pró dela, né, que lá na Paraíba chama tia Marli, eu não vou esquecer nunca de tia Marli. E ela dizia assim, mas Camila, você tem psicologia, por que você não ajuda a gente nesse processo? E eu totalmente da psicanálise, né? E aquela coisa, muitos dogmas fechados, muito conceito fechado, e muita coisa eu não aceitava. E até que eu, né, resolvi aceitar a sugestão de tia Marli. E comecei a pesquisar algumas coisas e fazer os jogos com ela, fui estudando, e aí resolvi não, eu senti mesmo a necessidade de fazer pedagogia, porque são conhecimentos diferentes, né? A gente pensa que a gente consegue dar conta das coisas, mas não. Então eu senti mesmo a necessidade de cursar pedagogia. E aí, minha Nossa Senhora, eu acho que toda aquela memória afetiva que eu tinha, de ver a minha mãe preparando as aulas, de tudo que eu vivi na infância, que foi, de uma certa maneira, guardado e escondido, não é? Voltou com força. E assim, desde o início, eu me apaixonei pela educação infantil. É tanto que antes de cursar pedagogia, eu já tinha comprado aquele livro, da educação infantil, que é Educação Infantil para que te quero. Sim, Foi o aham. primeiro livro, eu não cursava pedagogia ainda. Eu estava nesse processo de pesquisa para ajudar a vir nesse processo de leitura e de escrita. E eu me encantei com aquele livro. E tem um pezão no sul, não é? Ele é totalmente do sul. Aham. E foi quando eu falei, não, e não adianta a gente fugir, é isso aqui mesmo que eu quero. E fui para a sala de aula, lá na Paraíba mesmo, e quando eu retornei, eu vi Magnólia aí, ela entrou, minha diretora, que foi uma escola moderna, que foi fundada por ela, minha mãe, a irmã dela e mais uma amiga. Elas eram 4. E Magnólia me fez esse desafio. Ela me colocou esse desafio da coordenação. E eu não queria aceitar de jeito nenhum. Porque eu não me via nesse processo de coordenadora. Eu era professora constituída pelo chão, de fato, da escola, né? Porque por que eu fui para o chão? Porque eu coordenava um projeto de leitura na escola e eu propunha um monte de coisa. Eu sempre fui dessa veia literária, de gostar de literatura, de gostar de livros. E aí as minhas aulas, eu escutava muito essa bendita piada. Você propõe isso porque você não está na escola. Você não está na sala. Você Ah, está na sala de vez em quando, fazendo a contação de história, não sei o quê, mas você não está lá 4 horas e meia direto com as crianças. Você propõe isso porque você não sabe o que é ser professora de verdade. Você propõe. Até que um dia eu falei assim: não, peraí, eu preciso saber de fato o que é isso que falam, porque tudo que eu proponho, tudo que eu venho trazendo de diferente não pode, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Peraí, o que é isso? E aí eu pedi ao diretor geral, eles eram médicos, e tinham uma escola. E aí eu pedi a ele uma sala. E ele dizia, não, Camila, você no projeto, tá tão bacana, não sei o que, você ampliou tanto a questão da leitura na escola, até o pessoal do Fundamental 2 veio atrás de você para literatura russa. E o que eu gosto mesmo de literatura como um todo. A infantil é minha paixão, mas eu gosto de literatura como um todo. Os clássicos, então, Ave Maria. Minha filha chama Ana, tem 2 N's por causa de Ana Karenina, de Tolstói. É por aí, né? ó. Nessa vibe aí. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, você me dá a sala de aula, mas eu não abro mão do projeto. Eu vou precisar de mais ajuda, eu não vou dar conta do projeto sozinha. Mas toda a organização, a logística da escolha dos livros, a separação, das atividades, das propostas, eu sigo. Pode ser? Aí ele, pode ser, vamos. E aí eu fui pro chão, né? E lá foi que eu peguei uma turma de 18 crianças, sem auxiliar, só tinha uma auxiliar que ajudava assim, na hora do lanche, que era para toda a educação infantil.
14 crianças usavam fralda, era o primeiro ano de escola delas. Claro que eu tinha algumas vantagens na sala, a sala era muito grande, tinha banheiro dentro, tinha bebedouro, tinha a pia de cozinha. Então, assim, tinha facilidades que eu, me organizando, dava para dar conta. E aí eu lembro de um lanche mesmo, que 7 sucos de maracujá derramaram. Eu sentei e chorei, parecia Paulo Coelho, sentei e chorei. As margens do Rio Piedra, sentei e chorei. E aí, dormi à base do Tandrilax, meu marido fazendo massagem. Aí ele dizia assim: tá vendo? Não tá no CAPS, sendo chamada de doutora, trabalhando no ar-condicionado. Agora aguenta. Aí eu virei para ele e falei bem assim: tô tomando Tandrilax, você tá fazendo a massagem, não tô no CAPS, não tô sendo chamada de doutora, mas eu estou fazendo o que eu amo. E isso não tem preço. Vai passar, essas dores vão passar, os meninos vão se adaptar e vida que segue. E de lá para cá, só a paixão aumentando, aumentando, e aí assumi o desafio da coordenação. Não é fácil você estar coordenadora, mas você estar coordenadora vindo da sala de aula também, você tem um chão para falar, um chão concreto, não é? Não é um chão abstrato, é um concreto. E depois eu entendi o que as meninas queriam dizer. Não é? Porque, assim, é preciso, de fato, experienciar essa realidade para você Sim. saber, né, de que lugar você está falando. E aí, estou aí há 6 anos nessa coordenação. Ou esse ano, fui convidada pelo município para poder ser formadora de coordenadores da rede. E aí, todas as quintas-feiras, nós temos grupos de estudo, de formação dos coordenadores, que eles levam para as professoras. Quando sentem a necessidade, eu entro diretamente, né, com os professores. E é outra linha mesmo, assim, me encontrei em 2 polos, né? O estar com as crianças, de fato, na sala, e essa questão mesmo de ser coordenadora. Ó, Francineide foi minha colega em pedagogia lá em Souza, o pessoal do grupo, do Brincadeiras, do Em Breve, Karen, tá todo mundo entrando aqui. Tá todo mundo aí, tá todo Ai, mundo bombando. filha! Edivânia! Ai, menina, que Edivânia. eu amo. Dani, uma das minhas meninas, minha cor de broca. Tá, olha, os amigos tudo estão aí, né? Isso que é interessante, Ave essa rede, Maria, né? broca demais. Quando eu falo que Lídia Ortelli, o Igande Pior já fala broca, quem mais não vai falar no Brasil? Né? Agora tem que ser Então, vai todo todo mundo. mundo. Todo mundo. Ah, mas eu te entendo bem, assim, sabe, Camila? Porque eu também tive essa experiência, assim, de estar em sala de aula durante 20 anos, praticamente, sala de aula com as crianças, né? Estar com as crianças e também ter essa experiência da coordenação. E é exatamente como disse, quem vem de sala, quem vem de chão, entende muito mais. Mas não é fácil, porque a gente erra também. Não é fácil, aí tu vai lá, Muito. é bem isso. Porque a gente vai se constituindo no processo, não é? E eu Exato. falo muito, é uma troca, não é? É uma troca, assim, uma troca justa, às vezes, e às vezes injusta. Porque o coordenador ele está numa posição de que ele tem o tempo todo que alimentar, que ele tem que puxar o grupo, que ele tem que encantar o grupo, que ele tem que puxar. Mas quem encanta e quem alimenta esse coordenador? Não é? Então, assim, e às vezes ele está numa situação, porque ele é o elo, não é? Entre essa gestão, que é direção, essa parte mais burocrática, e os professores. E aí ele está lá e cá. Eu não abro mão dessa questão do coordenador formador, do professor. Ele é o piloto, ele é quem dá a direção, não é? De uma escola, de um grupo de professores. Ele é quem transforma isso, um articulador, como a Jucaribé colocou. Ele é quem vai dar a direção, de fato. Ele é quem vai transformar, né, Karen? Isso. Ele é quem vai fazer de uma equipe um grupo. Porque isso é que faz grande diferença. Assim, eu sou fascinada por Madalena Freire, apaixonada, assim, de fato, por Madalena e pelo que ela traz. E naquele livro dela, Educador, Educador, quando ela fala dessa constituição de grupo, não é que você tem uma equipe, você fazer da equipe um grupo, é o maior desafio do coordenador.
E quando você consegue fazer de sua equipe um grupo, tudo fica mais fácil. Porque E as não é coisas fácil, né? É uma caminhada, não, né? é um trabalho. Eu tô falando, a gente está numa equipe, num grupo, juntas há 6 anos, com algumas mudanças, e a gente pode dizer que a gente é um grupo de 2 anos para cá. Bah. Porque mesmo assim a gente às vezes acha que está um grupo, e aí uma palavra fora do contexto, ou uma palavra mal interpretada, ou uma ação, aí desanda. Uhum. Todo aquele trabalho que você acha que estava todo costuradinho, não tá tão costuradinho assim. E isso é bom acontecer também, porque tira a gente também de uma lógica que tá tudo pronto, que tudo funciona, que agora tudo são flores. E não é assim. A vida não é assim. Quanto mais na escola, que é um dos organismos mais, né, mais vivos que tem, fora a própria vida, e fora as florestas, é uma escola, porque É eu tô, verdade. tô nesse grupo do Rodrigo, né, nessa formação maravilhosa. Quem puder tiver a oportunidade, gente, Eu não façam. consegui na Mas vai próxima, ter eu vou. outra seleção. E Eu ele vou. trouxe, e ele trouxe um conceito que é fantástico. Claro que a gente. Eu tinha visto autopoiese, Maturana, que fala de alguma coisa que você é tocado pelo outro, e a partir do momento que você é tocado pelo outro, você nunca mais é o mesmo. E o outro também não é mais o mesmo. E aí ele é a ecologia, né? Ecologia educativa. E você vê a escola como um organismo e que essas partes se constituem. E isso é muito difícil da gente conseguir introjetar, porque a gente vê micros, né? Cada professor na sua sala fazendo o seu trabalho, que é um trabalho muito bem feito. Eu conheço professoras assim maravilhosas e que, graças a Deus, estamos, mas que eu me coloco nesse meio, como pesquisadora, como quem acredita na infância, como está buscando, que não sabe tudo, porque ninguém sabe, mas está em busca o tempo todo. E, graças a Deus, estamos espalhados. Porque nós falamos, já pensou todo mundo na mesma escola? Eu falei, gente, não ia prestar. Não, não, a gente tem que estar espalhado mesmo ao tamanho desse Brasil. Olhe quantas crianças precisam de pessoas que acreditem nela. Quantos educadores precisam de pessoas que olhem para ela e falem bem assim, eu estou lhe enxergando. Não é? Olha que a gente está passando nessa pandemia. Quantos educadores, quantos professores estão sendo expostos, estão sendo ridicularizados nas redes. E assim, você olhar para o lado e saber que você tem um apoio, isso, eu acho que isso não tem preço. Não Verdade. tem preço mesmo. E assim, e essa rede de apoio, né? Como está sendo importante, porque eu vejo assim, eu mesmo na minha escola mesmo, a gente tem os grupos, às vezes tem aqueles grupos que é do teu nível. Ai, olha, eu tô sem ideia, e agora? O que a gente manda de proposta essa semana? Vamos nos ajudar. E como é importante isso? Porque isso eu vejo também nos grupos agora que eu também estou participando com vocês, e aí tá todo mundo se ajudando, ninguém tá ali para puxar o tapete de ninguém, tá todo mundo assim, é a criança ganhando, né? No final, quem ganha são as crianças, né? São as crianças. Eu não esqueço nunca de uma. A Dani tá até aí, que é a minha parceira da Toca. Eu lembro de um dia a gente foi fazer uma formação, que a gente tem a Toca que leva a formação e faz oficina com as crianças. E a gente foi convidada por uma escola privada daqui. E aí uma pessoa falou assim: uai, vocês vão fazer formação na escola. Como foi a palavra que usou? Concorrente. Só que para a gente aquilo era algo tão sem sentido falar de concorrência, porque eu falei assim, não é por aí. Primeiro de tudo, somos educação. Segundo, todas as crianças da minha cidade, do meu território, não caberiam na minha escola. Terceiro, nem se coubessem. Não é esse o propósito, porque a diversidade está aí. Quarto, eu acho que o que eu mais, o meu sonho, pode ser utópico, pode ser o que for, é dizer assim, poxa, pense num território que broca na educação. É aquele território de Irecê? Escola pública, escola privada. Pense numas professoras que fazem a diferença. É isso.
Porque aqui a gente, olha, terra de ego, não é? Quem tem inconsciente é rei. Eu vou falar como Freud, joga logo o inconsciente. Quem tem domínio sobre o inconsciente, que ninguém tem, mas quem tem um pouco de consciência do que é esse inconsciente, porque, assim, não está nas nossas mãos. Não é esse o propósito. Não é uma questão de concorrência. Assim, eu acho bacana muitos grupos que a gente se encontra, né? Você vê Karen, Marisete, Cimeia, João, Altino. Altino, e aí você vê um monte de gente bacana que tá lá, né? Aí a Glaucia, a Grace, gente, eu tô até com medo de falar o nome e deixar de O falar o nome de Iadia. alguém, né? O Iad, a Paty de Tu, a Rede, tanta gente, tanta gente Também. bacana. Ai, gente, olha a Charlene mesmo de Maceió, gente, que menina que tá ali. Eu sou horrível nas tecnologias, não nas tecnologias, assim, claro que você mexer nas redes sociais, ok. Mas eu não tenho essa intimidade com essas plataformas, com esses aplicativos, com o Canva, com não sei o quê, não sei o quê. Não é a minha, eu sou da artesania. Mas estou sempre aberta. E assim, você vê assim, a gente está num grupo, o Rodrigo passa um trabalho, e aí todo mundo, olha, o tal aplicativo é melhor, quem não souber falar, pode me pedir ajuda, pode não sei o quê, e aí todo mundo vai se ajudando. Gente, estou precisando de pensar algo assim. Na hora, isso é o trabalho em rede. Isso é o trabalho de apoio. Que as escolas precisam ter consciência de que o coordenador ele pode ser encabeçar essa rede de apoio, que o professor cada vez mais, mas mais do que nunca, está precisando disso. Não é? Porque assim, a gente vê a questão da saúde mental extremamente abalada. A gente vê, porque assim, antes estava todo mundo no seu quadradinho, né, com as paredes de proteção, os muros de proteção, e era como se fosse um mundo à parte. A gente entrava na Alice no País dos Espelhos, né? No País do Espelho. A gente, através do espelho, passava, entrava no universo paralelo, era escola. E aí voltava e a gente vinha para o nosso mundo real. E aí acontece o isolamento social devido à pandemia. E o que estava lá escondidinho foi para a rede. Tomou conta, tomou uma proporção. Mas aquilo acontece nas salas. Só que a gente não, a gente sabia, né, quem era coordenador, sabia, mas estava ali, guardadinho. E agora não, está lá exposto. E o professor teve de uma hora para outra de se reinventar totalmente. Né? Quem não lidava com as tecnologias foi obrigado a lidar com as tecnologias. Eu não sou dos aplicativos, assim, né? Dessas coisas diferentonas, tudo. Mas nunca tive problema com fazer vídeo, com não sei o quê, não sei o quê, porque eu sempre fui da formação, sempre vim dessa área, sempre fui, né? Teve a questão da psicologia, que já trabalha com muitas questões dessas. Então, para mim, foi sempre muito tranquilo. Mas e quem não tem? E quem foi jogado? Daniel na Copa dos Leões. Foi jogado totalmente. E aí a gente precisa ter empatia. É a palavra. Empatia. A Francineide de Souza, ela entrou, mas eu não sei se a Cláudia entrou. As meninas, todo mundo, as pessoas que me conhecem mais, sabem dessa história da Cláudia, né? A Cláudia era uma colega minha de faculdade, que eu comecei a fazer pedagogia em João Pessoa, fui para Souza e de Souza terminei aqui em Irecê. E aí, Cláudia era professora de uma escola, Antônio Maris, que ela fica numa escola, dentro de um bairro de Souza, que nesse bairro de Souza é muito próximo dos ranchos dos ciganos. Né? Quem conhece ciganos sabe como os ciganos são. E, claro, que tem os ciganos que são muito ricos e tem os que são extremamente pobres. Como tudo no Brasil, há uma desigualdade social muito grande. E Cláudia era aquele tipo de pessoa pidona, ela pedia tudo. Ela pedia os livros, ela pedia as coisas que eu fazia de contação de história, tudo, 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 Cláudia pedia. E Cláudia, ela pedia na cara dura, sem a menor cerimônia. E eu tava me enchendo já com Cláudia. E aí, Cláudia me deu uma lição. E eu acho que faculdade nenhuma me ensinou o que Cláudia me ensinou. Por quê? Eu era muito de julgar o professor.
Aquele professor que não pesquisava, aquele professor que não estudava, aquele professor, tudo. Aquele professor que não tinha interesse, mas assim, eu estava julgando o professor comparado com a minha história. A minha história. A história de menina de classe média, que sempre estudou, que estudou em escola particular, que viajava, que ia a museu, que tinha acesso, mesmo que de uma maneira mais limitada, mas tinha acesso. Então, eu estava julgando o professor a partir da minha ótica. E aí, até que um dia a Cláudia foi me pedir uma coisa, eu falei assim, não, eu não vou lhe dar, não. Compra o seu. Ela me chama de doutora até hoje. Qualquer publicação minha, quando ela falar doutora, é essa Cláudia. Ela me chama de doutora. Aí ela disse assim, doutora, você sabe o que é fome? Aí eu já tomei o choque, né? Aí ela não esperou nem eu responder. Aí ela disse assim, eu tenho certeza que você não sabe o que é fome. Mas eu também não sei não, doutora, o que é fome de passar fome. Mas eu vou lhe dizer, eu ganho R$ 900. Ela ganhava R$ 900. Ela era contratada do Estado. E mais da metade do meu salário eu compro de bolacha, arroz, macarrão, charque. Eu não lembro se ela falou charque. Sabe por quê? Porque meus meninos desmaiam de fome. E menino com fome não aprende, doutora. Você sabe disso. Menina, eu acho que Cláudia, com aquelas palavras ali, ela abriu um mundo para mim. Porque é uma coisa que todo mundo sabe, que criança com fome não aprende. Mas aquilo estava tão longe da minha realidade que em nenhum momento eu considerei algo parecido. Porque eu julgava. Eu vou dizer eu você que eu sou a perfeita que não julgo? Não, não vou ser hipócrita a esse ponto. Mas eu me policio muito hoje. Porque as pessoas têm histórias. Cada professor, cada professor que está ali tem uma história. E aquela história de vida, ela marcou a história profissional daquele educador. E às vezes a gente está tão olhando para a gente, para a nossa ótica, com a nossa história, com a formação que a gente teve, com os privilégios ou não que a gente teve, que a gente desconsidera a história do educador, do humano que está ali. Do mesmo jeito que muitos de nós desconsideram a história da criança, que também está se constituindo com histórias que vão formá-lo e já estão formando. Então, a partir dali, minha visão de ser educador ampliou. Não foi um conhecimento técnico nem científico, foi um conhecimento de vida. Que ela tinha essa vivência e eu não tinha essa vivência. Mas eu julgava a partir da minha vivência. Aí eu fui parar para pensar quantas mulheres não sustentam suas famílias. Quantas não apanham dos seus maridos, ou dos seus pais, ou dos seus companheiros, mas vão para a escola continuar fazendo, não é? Aquilo que ela está predestinada a fazer, ou que ela se colocou, ou se determinou a fazer. E a gente não enxerga. Porque a gente está ali, ó, no nosso mundinho, cobrando, 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 mas claro que a gente tem que cobrar um conhecimento técnico, um trabalho sério, mas antes do trabalho sério, antes do conhecimento, há um humano que está ali e que foi constituído, a gente não sabe de que foi constituído. E que talvez essa constituição é que reflita na maneira que ele está se colocando. A gente não dá aquilo que não tem. Não é? É a coisa que a gente escuta muito, mas é a verdade mais verdadeira que existe. E como você, enquanto coordenador, vai cobrar algo que você também não tem? Então, assim, essa troca. Eu acho que essa pandemia ela veio
Não é que ela veio só para isso, claro que não. Mas é uma oportunidade que a gente está tendo de olhar para os erros, olhar para o humano, olhar para dentro, olhar para a escola, olhar para a criança. E é uma oportunidade. Eu lembro daquela primeira live, uma live gigantesca que teve dos fios invisíveis, que foi até as conexões que fez, que foi Gandhi, foi a Lica, o Paulo Foque, foi a Marília Dourado, foi o pessoal da Itália, da Espanha, não foi? Isso, E Gandhi falou assim, uma coisa assim, uma oportunidade ainda amorosa. Porque nós estamos tendo a oportunidade de voltar para dentro e refletir. E refletir. Então, a gente precisa enxergar que coordenação e educador, coordenação e professor, eles são do mesmo chão. Então, assim, o coordenador ele precisa primeiro ele saber que ele é responsável. Ele é o comandante do leme. Quem segura o leme é o coordenador. Mas quem age é o professor. Então, eles precisam saber, entender, compreender que essa relação ela é dialógica, ela tem força, mas eles precisam falar pelo menos a mesma língua. E você não vai cobrar aquilo que você não dá. Não dá. Então, assim, eu sou favorável, assim, eu sou apaixonada por grupo de estudo. Eu leio muito, eu tenho muita leitura, mas a leitura, ela é potencializada a partir do seu encontro com o outro. É um encontro. E coordenação é um encontro. Porque o planejamento é um encontro. Então, o coordenador também planeja. Eu tenho meu caderno de planejamento, eu tenho meu livro de registros, eu tenho meu diário de bordo, eu estou fazendo meu diário da quarentena enquanto formadora. Então, assim, eu não cobro o que eu não dou. Exato. Não tem como, porque eu sei do lugar de onde eu estou falando e do que eu estou cobrando. E quando eu não tenho, eu vou procurar ter para aí sim dar. Poder cobrar. E poder cobrar. Muito bom, porque é bem isso mesmo, né? A gente precisa ser primeiro, né? A gente tem que ser, a gente tem que sentir isso, né? E é bem como tu falou, a questão até dos registros e tu também fazer esse planejamento, porque senão vai voltar mesmo agora na pandemia, fazer um planejamento fechado, onde eu vou fazer lá meu planejamento, vou ficar lá, vou mandar para minha coordenadora vai dar ok, deu. Tu não tá lá na tua sala, mas vai ser como se estivesse na tua sala. Vai Então, ser eu como acho que esse compartilhar que é importante. E tu trouxe tudo, grupo de estudo. E é um grupo de estudo com pessoas que tu não conhece, ou na escola mesmo, que nem tu está trazendo. O próprio grupo da coordenação. E às vezes eu também acho, Camila, que até o coordenador pode propor, mas as pessoas têm que querer isso. Não adianta ele propor uma leitura e aí, eu esqueci de ler, né? Sabe? Claro que vai ter sempre aquelas que vão ter mais dificuldade, de repente, né? Por causa da sua história, né? Que nem tu falou, assim, não sabe o que está se passando na casa também para poder fazer essa cobrança. Mas dá esse começo, né? Esse início, né? Ponto de partida. muito, porque assim, a gente tem muito essa questão, a gente não conscientiza ninguém, a gente sensibiliza, não é? A consciência é muito interna, é muito da pessoa. Mas a gente precisa compreender que o trabalho do professor é um trabalho técnico, não é um conhecimento específico. Durante muito tempo, o professor de educação infantil era qualquer pessoa, bastava gostar de criança. Então, você vê que tem essa questão da nomenclatura e tudo, que a gente nem vai entrar nesse mérito, né, de nomenclatura. Mas, assim, bastava você gostar de criança, você podia ser professor de educação infantil. Uhum. Hoje, muitas redes aí enfrentam a questão dos professores que estão a ponto de se aposentar e pedem para vir para a educação infantil
porque acha que é mais tranquilo, ele vai descansar. Não. Os melhores, os mais pesquisadores, os melhores que eu falo em termos de querer estudar, de pesquisar, precisam estar na educação infantil, porque ali é onde o mundo acontece. Porque a partir dos 7 anos, você entra numa sistematização muito de toda, tanto rede privada quanto pública. A partir do fundamental, as crianças entram numa loucura de estudo, que já pensa em Enem, já pensa não sei o quê. Ali é o momento da gente preservar, da gente alimentar. Eu gosto muito, sou assim fascinada por Gandhi Piores, que assim, eu sou fã Também. de carteirinha incondicional. Então, quando ele Também. abre grupo de estudo, eu estou no grupo de estudo dele, ou quando eu posso, eu vou atrás e tudo. E o que Gandhi fala é assim, é porque as pessoas falam assim, o que Gandhi fala não dá para entender. Não, é porque ele fala a partir das referências bibliográficas que ele tem. Mas o que Gandhi fala, a grosso modo, é que a gente, enquanto educador da primeira infância, da criança pequena, a gente precisa fazer com que o nosso trabalho seja respaldado em preservação da infância, em alimentador desse imaginário infantil, em que a criança tenha contato com os materiais e as materialidades, de preferência da natureza, né? Que a gente use isso de fato, e que a partir do momento que a criança entrar na idade da razão, que é qual? 7 anos, ela vai sistematizar. E aí o que Gandhi fala vai ao encontro do que as pesquisas de neuropediatria já falam há um bom tempo, que as crianças, para a sistematização de leitura e escrita, precisa de 28 partes do cérebro maduras o suficiente para isso. E isso acontece quando? Aos 7 anos de idade. E aí a gente quer forçar uma situação. Camila está dizendo que não é para ter leitura escrita na educação infantil? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa compreender o que é a criança de fato, conhecer as fases do desenvolvimento infantil, saber o que esperar de uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Conhecer as teorias que estão a nosso dispor, planejar com intencionalidade, mediar de forma consciente a ser esse professor andaime da aprendizagem, que é uma palavra que, né, eu conhecia de um andaime de Ausubel, mas Rodrigo já traz dentro do pensamento compartilhado, sustentado, compartilhado. Então, tudo parte de que você consiga fazer a transposição, que é o conhecimento teórico, à prática. E aí, isso qualquer pessoa pode fazer? Qualquer um pode fazer? Só basta gostar de criança, você vai dar conta desse ralo intelectual todinho? Não. De jeito nenhum. É isso, a gente precisa entender que o nosso trabalho é um trabalho muito sério, é um trabalho técnico. Eu falo muito para as meninas, olhe, meu conhecimento é um conhecimento técnico. E todo mundo quer botar a mão na educação. O pai quer entender, não é? O médico. Eu não esqueço nunca, nunca. Esse médico já me deu outra lição desse médico. Eu estava, acho que com estafa, não sei o que, doutor Dantas, eu preciso que um exame, não sei o que, eu estou muito. Ele, você está sentindo o quê? Eu disse lá, aí ele começou a fazer, né, as requisições. Eu falei, eu quero exame disso. Aí eu falei uns 7 exames. Aí ele parou de escrever, virou para mim e falou bem assim: você fez faculdade de medicina em que faculdade? Aí eu parei. Eu não sabia que eu tinha contratado uma médica no lugar de uma professora, né? Médico nenhum vai aceitar como você faz seu trabalho. Advogado nenhum, dentista nenhum, juiz nenhum, engenheiro nenhum. Mas a gente aceita que os outros fazem o nosso trabalho. Como chacota, e a gente por exemplo, compartilha aqueles vídeos que uma professora, que a gente não sabe a história, a gente não sabe qual o contexto que foi tirado aquilo, que foi gravado aquilo, e ela está sendo ridicularizada, e a gente, enquanto colega de profissão, está
ajudando a ridicularizá-la ainda mais. Então, são essas coisinhas que a gente, por exemplo, precisa internalizar. Né? A gente tem 3 princípios lindos, desde das diretrizes, né? O ético, o estético e político, que a gente reproduz, mas e aí? A gente liga um botãozinho, vamos ser éticos agora e vamos não ser éticos? Não! A gente tem que pensar para além. Né? As meninas gostam de falar assim, Suzana também fala muito isso, pensar fora da caixinha, né? Fora da caixa. Fora da Não, caixa. agora tu estava falando agora e me veio muito na cabeça, estou fazendo especialização em educação infantil, né, da Unicinos aqui de Porto Alegre, que tem a coordenação do Paulo Fock também. E aí, ontem ele estava falando sobre isso, e aí agora me veio uma palavra que veio muito, que ele falou ontem, da teoria e da prática, que é aquela coisa assim, a pedagogia da faculdade tem a teoria, e as escolas têm a prática. Só que uma não caminha sem a outra. Tem que ter isso, a Não. teoria e a prática juntas. E Mas é que, isso, que Palaguzzi fala muito isso da bicicleta, do pedal da bicicleta. pedal da Que bicicleta. o pedal da bicicleta, que uma é a teoria, a outra é a prática, e elas têm que andar juntas. E essa pessoa que está em cima da bicicleta, que vai dar essa Esse estabilidade, equilíbrio, esse né? equilíbrio entre as duas. E nós, as escolas, realmente, quando vem falar, agora tu falou uma coisa muito certa, quando vem falar as coisas de dentro da escola, o educador não fala. E ele tem que falar, ele tem que dizer, olha, peraí, eu estudei, né, eu sei disso. Não com aquela coisa assim, soberano, sabe de tudo. Não, Não, mas mostrar que estudou para aquilo ali. E eu acho que não adianta só se formar, e uma coisa é certa, não, tipo, tá todo mundo aqui. Não adianta só ter o diploma da pedagogia, agora eu já estou lá, já tenho meu trabalho garantido. Não é para isso. não. Tu tem que gostar do que fazer e tu tem que ler. Eu não tenho dinheiro para fazer uma pós, ok, não tenho dinheiro para fazer um curso, ok, mas dá um grupo de estudo que vai ser pelo WhatsApp mesmo, ou pelo Google Meet, alguma coisa assim. Um livro, sabe? Um livro emprestado, um PDF que alguém passou. E hoje em dia tá a Queira. internet aí com disponibilidade de material impressionante, como diz Verdade. a própria plataforma da CNPq, da CAPES, tem lá artigos, tem lá periódicos, tem lá dissertações, Exato, monografias, teses, tem exato. material fresco que acabou de sair da academia à disposição, Perfeito, basta baixar. E aí a gente fica perfeito. nesse negócio, não gosta de ler. Como é que você não gosta de ler e você está na educação? É, muito. Mas assim, é maravilhoso de escutar porque as coisas vão fechando, assim, encaixando, eu acho que na cabeça de todo mundo. Que Só um minuto aqui, só um minutinho, Dana. sim, ok. Esse papel da coordenação é bem isso, né? É conhecer os seus educadores, propor o grupo de estudo, propor uma leitura, às vezes até um capítulo. Eu participo há pouco tempo de grupos de estudo mesmo. Oh, meu Deus, cachorro! Eu amo. Eu tenho dois aqui. É o cachorro. Eu uma pessoa aqui que o cachorro já cismou. Ah, Cismou. E aí eu tenho que tirar o cachorro de perto. Porque ah, e aí é um pitbull e uma schnauzer, né? Coisas da... meu Deus. E eu Eu tinha tenho falado dois, pra Vitória de fechar a porta e esqueceu. mas é bem isso, né? Acho que tudo que a gente está trazendo aí da questão da coordenação. E a gente Essa precisa, coisa. assim, realmente, assim, entender, né? O que eu sinto, o que eu percebo muito nas formações que eu faço de municípios, assim, a transposição é uma palavra que ficou muito na moda, né? É de Morin, tem até um livro, né, pequenininho, Transposição Didática. E ficou muito na moda durante um bom tempo. E as pessoas não conseguem fazer. E é isso, a dificuldade está aí. É você compreender a teoria, conseguir enxergar na prática. E é aí a diferença. Porque teoria, as pessoas acham que é apenas pegar aqui e ler. E aí você já introjetou. Não. Olha o conceito de experiência. Né? Vamos pegar o conceito de experiência. Não é que o tanto tem um conceito de Gil e tem um conceito de La Roça,
que é aquilo que você vai se constituindo e vai deixando marcas. E quando você adquire uma experiência, quando você passa por uma vivência parecida, você vai se reportar aquilo que você experienciou lá atrás e você vai conseguir aplicar aquele conceito ou aquela mesma vivência que você aprendeu experienciando. E aí onde está, acho que a ânsia de fato da formação é o educador ou o coordenador não conseguir fazer essa transposição, transpor de fato. E que os campos, por exemplo, os campos de experiência trabalham muito com essa questão. Por exemplo, quando eu fiz algumas formações, né, de redes, e eu percebia muito o professor perguntar se eu tinha que fazer um paralelo do eixo para poder dizer dentro de qual campo aquele eixo estava incluído. Mas eu fiz, que foi a pedido da secretária e da técnica, para poder ele conseguir enxergar os eixos dentro do campo. Mas você fazendo isso, aí a menina perguntou, então é só mudar o nome. Aí eu falei, não, meu irmão, não é mudar o nome. Eu estou tentando fazer da maneira mais didática, mas eu acho que eu estou piorando a situação. Porque é essa transposição que falta. E é isso que vai... O que é que vai fazer com que você alargue o pensamento? É você estudar. E você estudar com o outro me faz alargar muito mais. Eu estou aqui, Camila, lendo Momentos, aqui uma poesia de Madalena Freire. Tenho a minha interpretação, que vai vir com as minhas vivências, com aquilo que eu acredito, com as experiências que eu tive ao longo da minha vida, na escola, na faculdade. Camila vai ter a interpretação dela. Dana vai ter a interpretação dela, a sua interpretação de acordo com a sua vivência, de acordo com o mundo que você vive, o contexto que você está inserido, a região que você está, região cultural, tudo aquilo que você, todo esse ralo intelectual que você traz. E aí, a minha interpretação se encontra com a sua interpretação. Duas pedras se chocando, você não vai... Tem como em física explica muito isso. Vem aquele campo, como se fosse um campo magnético, de fato. E aquele campo toca ao redor. A gente alargou o pensamento. E se eu estiver lendo sozinha, eu não vou ter como alargar, eu vou ter conhecimento adquirido, não é? Ou informação, que La Rosa traz essa questão de informação e conhecimento, né? Ou vou ter estou acumulando informação. E aí está a riqueza do encontro. É aí que está a riqueza do encontro, porque é aí que você alarga pensamento. O seu enquanto coordenador, o do professor e de todos os educadores que formam aquela escola. Porque é um grupo, não é, que vai se constituindo, que vai pegando liga, e aí tem coisa melhor do que você conseguir, por exemplo, fazer um grupo de estudo sobre relatório. E as professoras aceitarem de boa você ler seu relatório, botar no Data Show, e você ler seu relatório, e as suas colegas falarem o que mudaria, o que não mudaria, qual a palavra que tiraria, que não tiraria, sem você levar isso para o pessoal. Isso é um grupo. Porque uma equipe, dificilmente você conseguiria fazer isso. E se você conseguisse fazer isso, você iria criar brigas entre as pessoas envolvidas. Porque maturidade para poder você ouvir a crítica e não levar para o pessoal é construída. E a gente não trabalha isso na escola. A gente não trabalha essa questão de lidar com essas frustrações, de ouvir o outro sem levar para o pessoal. E isso é construção. Hoje eu estava falando, essa quinta, eu estava falando com as coordenadoras e elas estavam falando a dificuldade que é, porque nas redes há uma rotatividade grande, não é? De você está hoje nessa escola, mas no outro ano talvez você não esteja, ou principalmente quando muda a gestão, você vai de um lugar, você vai para outro, e essa dificuldade de você conseguir
ver continuidade. E é uma das grandes mágicas, que não é mágica, do trabalho do pedagógico, é a continuidade. Não é? Tanto na sala, com as crianças, quanto do coordenador com a sua equipe. Se não houver continuidade, você não vai conseguir fazer de uma equipe um grupo. Se não houver continuidade, você não vai conseguir ver uma evolução de um trabalho, ou de um pensamento, ou de uma evolução de raciocínio, que é o que a gente quer ver, por exemplo, nas crianças. Ou no desenho da criança, você vê toda a evolução de escrita, de grafismo, de pensamento, de pensar matemática. Ah, se a gente deixar aqui, meu filho, a gente vai aqui até Tu amanhã. viu? A Cimeia disse que faz pedagogia novamente se for professora dela. A Cimeia. Assim, eu dava para ter assim, principalmente. Ela tem um dom da escrita. Gente, eu leio as coisas assim, assim. Eu escrevi, e é isso. Karen, para com isso. Eu também. Vai tu, agora botar que eu também vou fazer, tua professora. Ai, Camila, mas tá todo mundo aqui ó, maravilhado, assim, mas é bem isso, né? Isso que tu trouxe é bem, porque as pessoas estão muito mais fácil julgar e criticar, né? Então, assim, eu falo do trabalho do colega, ou, que nem tu falou, assim, ó, logo a parte 2 com a Camila Vilela, pode deixar. Meu Deus do céu! Gente, hoje os cachorros estão demais, viu? O choro. Então, assim, essa maturidade, como é importante, acho que para todo mundo da equipe, né? Acho que da própria coordenação, que nem tu falou, né? A gente também tem isso, né? Também receber, acho que essa crítica e receber essa questão, não levar para o lado pessoal, que acho que também é interessante, É difícil. mas eu acho que também os educadores. Mas é bem difícil isso mesmo. Mas eu acho que em grupo, que nem a gente quer que as crianças sejam um diferente do outro. E na escola a gente também é um diferente do outro. O educador, Exato. todo mundo é diferente. Como é que eu vou ter crianças diferentes e educadores iguais? Não existe. Exato! E aí a gente fala, a gente lê que a criança, cada uma tem o seu tempo, que cada uma vem trazendo a sua história de casa, que cada uma tem seus conhecimentos prévios e precisam ser levados em consideração, que cada uma vem de um contexto que precisa ser enxergado e a gente não enxerga o educador? Exato. Que paradoxo! Como é que você vai o tempo todo olhar a criança, ver a criança, sendo que você não tem, você tem um educador fragmentado? Como é que você vai dar conta? Com tanta fragmentação. Exato. É muito assim. Eu sei aí que não é fácil. Aquele educador, aquele é o mais top, aquele é o que mais sabe, aquele não é assim. Acho que todo mundo tem alguma coisa e que junto, que nem tu falou do organismo, né? Que juntos vão se formar aquela escola. Juntos vão se transformando. Juntos, é a ecologia, gente, a ecologia educativa, assim, cada um faz parte, né? Hoje, se você pegar, eu tenho as meninas do grupo 2, 3, 4 e 5. Podem tirar os nomes, podem tirar as fotos das crianças. Me dê um texto de cada uma. Eu sei dizer a você de quem é de cada uma. Porque eu acompanhei esse processo de construção. Então, eu sei, hoje, quando eu faço, eu tenho uma rede que eu estou acompanhando ele já tem acho que 2 anos, mais ou menos. A gente começou com os estudos sobre a questão dos campos de experiência, a gente está em observação e registro para a construção de relatório. E aí, Dani está por aí, eu tenho autorização de Dani, e Dani foi minha parceira na monografia da pós, sobre a questão dos relatórios. E aí, eu gosto mesmo de levar de uma pessoa. Então, eu peguei os relatórios de Dani de 2012. Eu cheguei na escola em 2014. 2015, a gente começou a formação de Reggio Emília, da Rede Solari. 2016, a gente instituiu o grupo de estudo na escola. E aí, eu pego o relatório dela de 2012 a 2019. As pessoas não acreditam que foi a mesma pessoa que fez. Claro que não. Não acredito. Com certeza. Não é possível. Muito. Falei, claro que é possível. Te digo de cadeira, se olhar o teu. Porque aí ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. A gente vai se construindo. E aí é uma puxando a mão da outra. Exato.
Claro que tem, a gente sabe que tem aquelas que têm uma facilidade maior. É como a criatividade, não é? A gente sabe que tem pessoas que nasceram com um jeito para lidar, ou um dom mesmo para algo. Mas isso não quer dizer que quem não tenha nascido com aquele dom não tenha como aprender a técnica e não, Exato. e não se transforme bom naquilo dali. Porque basta você realmente acreditar que é possível. E assim, as mães falam assim, não foi a mesma pessoa. Eu falei assim, foi, gente. Foi. Mas isso foi uma construção de quando chegar e dizer assim, gente, a gente tá falando de uma criança muito. A gente tá falando de uma criança, mas a gente pode enxergar qualquer criança aqui. Tem que ser mais específico. Vamos dizer assim, Camila, não, eu falei, gente, por favor, não vamos fazer tela por molde. E a gente vai fazer como? Eu falei, peraí, que vamos pesquisar. E aí, coincidentemente, em pedagogia, eu estava pagando artes. E aí eu lembro da professora falando assim, referência. A criança precisa de referência. Do mesmo jeito que o educador, o professor precisa de suas referências teóricas, a criança precisa de referência. E aí você vai mostrar a referência e a criança faz a girafa que ela quiser fazer, o elefante, mas ela tem que ter a diversidade de referências. Hoje a gente já tem grupo de estudo sobre desenho cultivado da criança. E, é claro, a gente já tem um conhecimento mais técnico, mas a gente não sabia. Eu só sabia que não queria no molde. Porque era muito a mão da gente. Mas a gente faz quando a gente quer aprender. Todo mundo fala assim, a gente faz, gente, porque a gente aprendeu a fazer daquele jeito. E eu falo muito, professor é como mãe. Nenhuma mãe. Claro que a gente tem as exceções. E aí tem as patologias, tem as doenças mentais, a gente não vai entrar nesse mérito. Sim. Mas nenhuma mãe erra porque ela quer errar. Nenhuma. E do mesmo jeito é o professor. Nenhum professor, se faz errado, faz porque ele tem consciência de que está errado. Ele faz porque ele não tem referências, ele faz porque foi assim que ele aprendeu, foi assim que ele teve, é a referência que ele teve. Entendeu? Às vezes falando, eu topo estudo de tu. O que é de tu, Silvia? Vocês estão querendo fazer o quê? Silvia, já botou Eu perfeito. também. Eu tô dentro. Camila, nós temos 3 minutos para encerrar. Ave Maria do céu! Camila, o tempo assim, ó. A Karen disse que é para me anunciar a live parte 2. Mas, bom, vamos conversar. Vamos conversar. Nós vamos falar com a Camila em breve. Calma. Em breve. Vamos fazer um novo tema em breve. Camila, deixa eu te agradecer demais. Toda a tua parte. Você sabe o quanto foi rico, o quanto acho que todo mundo aqui pensa dessa forma, ou tu trouxe coisas novas, e a gente precisa isso, é essa relação, essa corrente, é segura a mão no outro. E vamos juntos, a gente está aí. Quero te agradecer muito. Quero deixar um convite, já antes de deixar o último minuto para a Camila, para a nossa próxima live na terça-feira com a Marcela Chanan, falando sobre brincar natural. Vai ser muito maravilhosa, Marcela. A Marcela é muito linda. E na sexta, com a Débora Amaral, falando sobre argila, o uso da argila. Imperdível. Então, assim, é imperdível, continua. Imperdível. Camila, já te amava, continuarei. Eu tô apaixonada. É assim, é muito bom. E quero convidar todos para o encontro do Ateliê de Encontros, da Elas e o Chão. Elas e o Chão, dia 10 de outubro. Camila vai estar presente. A Karen, a Marisete, a Patrícia, a Cimeia e a G Santos. Pense no grupo de mulher porreta. E 9 horas, viu? Suzana Rangel tem uma live também pelo YouTube hoje. Exato! Vamos às 9 horas lá para o YouTube, da Potec. Vai ser maravilhoso. Muito obrigado. Então, assim, eu vou deixar para te dar teu último final aí, teu grande finale. 1 minuto. Eu queria, assim, terminar, assim, agradecendo mesmo o convite. Eu gosto... Ai, Maria, eu ia falar uma poesia, eu ia contar uma história, eu ia fazer tanta coisa. Beijo, obrigada, meu amor. gente. Elas e o Chão. Agradeço, gente. Muito obrigada. Todos os dias aí delas e o Chão participaram hoje. Muito obrigado. Eu já estou inscrita.
Ah!